Êxodo 17, a partir do verso 8, diz assim: Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, dizendo: Escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto de uma colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava ali perto. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos inimigos. Versículo 12: Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos de Moisés erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado disso, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor, no nosso meio. Pai, nós queremos tributar ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa rendição a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido feito, realizado em nossas vidas, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Por isso nós abençoamos esse lugar. Deus, abençoamos os adolescentes lá em cima, as crianças aqui atrás, esses cultos simultâneos que estão acontecendo, que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, e que a Tua glória seja manifestada. Eu abençoo cada colaborador, cada obreiro, cada voluntário, Senhor, que está trabalhando nesse exato momento, ministrando, Deus, cuidando lá do estacionamento, da portaria, de cada detalhe, ó Deus, do culto, do andamento. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e que o Senhor fale ao nosso coração, de uma forma, Senhor, a qual nós nunca recebemos, porque é assim que desejamos, Pai, a Tua glória, dia após dia, aperfeiçoando as nossas vidas, trazendo crescimento, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui uma passagem que Israel viveu em um período pós-libertação. Quando olhamos, a Bíblia diz um pouco antes, que Israel havia saído do Egito, enfrentado o Mar Vermelho, visto Deus operar de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que Deus conduziu o povo por meio de um mar, abriu o mar, o povo passou a seco. Deus destruiu Faraó e seu exército e deu libertação para Israel. A Bíblia diz que Israel então, por sua vez, sai em sua caminhada, mas em um determinado momento, a Bíblia diz que eles se cansam. Devido ao cansaço, eles clamam a Deus. Deus então usa a vida de Josué, de Moisés, para trazer água para o povo. A Bíblia diz que Moisés, ele fere a rocha da água, o povo se sacia, descansa. Por isso que a Bíblia diz que Refidim, que é o lugar que eles estavam, significava lugar de descanso, porque ali, em meio ao cansaço da caminhada, do dia a dia, eles param ali, clamam por um milagre, Deus lhes dá água. Só que de repente a Bíblia diz que no meio desse descanso, desse mover extraordinário de Deus, de fazer água sair da rocha, a Bíblia diz que os inimigos chamados amalequitas aparecem. E o surgimento daqueles inimigos fez com que Deus desse uma palavra para Israel por meio de Moisés, dizendo: Josué, se levante junto com alguns homens e lute essa guerra, peleje essa guerra. Ou seja, quando Israel ele atravessa o Mar Vermelho, quando eles saem em direção à Terra Prometida, a primeira batalha que eles encontram é a batalha contra os amalequitas. Se você notar comigo um pouco antes, quando ainda estavam no Egito, passando pelo mar, eles não tiveram que colocar as suas mãos na batalha. Deus fez todas as coisas, Deus abriu o mar, Deus destruiu Faraó e seu exército. Só que agora, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Josué por meio de Moisés.
esse inimigo que surgiu é para você derrubá-lo. É para você fazer com que eles sejam exterminados. E a Bíblia diz que então Josué, nós lemos, se posiciona junto com alguns homens, também com a intercessão de Moisés. Josué vai para o campo de batalha e vence os amalequitas. E o que isso representa para nós nos dias de hoje? Queridos, preste atenção. A palavra amalequita, os amalequitas, foram os primeiros inimigos de Israel, que vieram justamente em um período de descanso, de posse, justamente num período de abastança que Israel estava vivendo, mas amalequitas ali na Bíblia representa a carnalidade se levantando para enfrentar o povo de Deus. E o que isso representa para nós nos dias de hoje? Daqui uns dias nós teremos o carnaval, a festa da carne. Sabemos que é uma festa pagã. Por meio do século XVII, os portugueses implantaram no Brasil, até num período colonial, essa festa chamada festa da carne, o carnaval. Por que disso? Porque na época, a história diz que os portugueses tinham o período da quaresma, período onde os católicos, eles ficam 40 dias em jejum ou abstinência de carne, bebidas alcoólicas, algumas atividades, alguns sem televisão, outros sem isso, sem aquilo, um período de abstinência por 40 dias. Só que um pouquinho antes, eles faziam a festa do carnaval, ou seja, a festa que tudo pode. Então, uma preparação, isso lá na história, amém, irmãos? Não estou aqui falando de religião, não estou pregando contra nenhuma religião, mas a implantação do carnaval se deu a isso. Eles pegavam 4 dias, ou 3, entrava na festa da carne, então eles comiam muita carne, o que bebia muito, fazia ali as suas festas, aquilo que não poderia fazer em 40 dias. E ali se estabeleceu também no Brasil esse carnaval, que entrou pelo estado do Rio de Janeiro, nós sabemos da história, só que com o tempo, essa festa da carne não era só uma festa antes da abstinência para se satisfazer ou coisa do tipo. A gente vê que no período da história do Brasil, o carnaval passa a ser uma das festas mais importantes da nossa nação, devido também ao poder econômico que isso se traz para o Brasil. Para você ter ideia, no período do carnaval, a rede hoteleira de grandes estados que comportam aí os seus grandes carnavais, eles se beneficiam da questão financeira, questão de receber turistas e assim por diante. A rede econômica do Brasil, ela é afetada positivamente com o carnaval. Uma festa que cresceu demais, porém, junto com esse crescimento, essa festa da carne se potencializou também para a parte imoral. Você sabe também, junto comigo, que nesse período de carnaval, o que se é pregado, o que se é anunciado é a imoralidade. Você há de concordar comigo que se você ligar a televisão nesses dias, a questão da exibição do corpo nu, da questão da promiscuidade, a questão do apelo sexual é violento. Por quê? Porque a festa da carne, ela quer trazer justamente isso para a nossa nação. Interessante, se você olhar, já há alguns anos, o carnaval tem apelado para a questão até mesmo contra a religião chamada cristianismo. Recentemente nós vimos alguns carnavais passados, e agora é sério do que eu vou dizer, não é um ditado, carnavais passados, mas literalmente alguns carnavais passados, até mesmo em uma das alegorias, alguns blocos fizeram com que Jesus fosse de uma forma humilhada em meio ao carnaval. Não sei se você lembra, a mídia mostrou isso, as pessoas carregando Jesus arrastado, como se ele não tivesse tido importância para o mundo como teve. De uma forma muito vulgar, colocando e sensualizando a questão de Jesus. Queridos, uma tragédia. Sem contar que nesse período do carnaval nós sabemos que o número de pessoas que contraem doenças sexualmente transmissíveis aumenta. O número de pessoas que nunca tiveram contato com entorpecente, com vícios, agora passam a ter. O número de meninas que agora começam uma gravidez indesejada, a mãe solteira surge de uma forma avassaladora.
O mesmo valor que recebe o Brasil nesse período, positivo economicamente falando, é o mesmo que entra de uma forma negativa no SUS, com pessoas que entram ali, muitas vezes desmaiadas, com overdose e assim por diante. Quantas famílias são destruídas nesse período da festa da carne? Como também quanto dinheiro é investido pelos cofres públicos para sustentar uma festa que não traz proveito nenhum para a humanidade. Sem dizer as clínicas de recuperação que nesse período começam então a receber muitas pessoas que agora estão viciadas em entorpecente, em bebidas e assim por diante, queridos. Ou seja, uma festa da carne que ela vem para trazer destruição e nada mais. Porque não tem como dizer que um carnaval é uma festa cultural, porque de cultura não existe nada, irmãos. Só existe promiscuidade, só existe sensualidade, só existe realmente uma festa para a carne. E nós como cristãos, como que ficamos diante disso? Nós como cristãos que nascemos no novo nascimento em Jesus, no Espírito, como que lidamos com a carne? Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, que aquele que é nascido do Espírito, ele vive no Espírito. Já o que é nascido na carne, ele vive na carne. Nesses dias de batalha da carne contra o Espírito, em que lado eu estou? Eu estou do lado que me fortaleço no Espírito e venço as coisas da carne, ou eu estou do lado da carne, nascido da carne, por mais que eu tive um encontro com a religião, mas ainda a carne milita contra o Espírito, e muitas vezes a carne sai mais vencedora do que o Espírito. Como eu me posiciono diante disso? Haja em vista que muitas pessoas muitas vezes vão dizer o seguinte: pastor, mas eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, mas parece que a carne que está em mim fala muito mais alto do que o Espírito de Deus. Parece que eu nunca consigo entender, Deus não me ajuda a vencer algumas coisas da carne. Queridos, preste atenção em algo. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. O que Deus queria ensinar lá em Êxodo 17 para a igreja nos dias de hoje? Note comigo, para sair do Egito, passar no Mar Vermelho, Deus libertou o seu povo com a sua mão forte, mas contra os amalequitas, Deus não colocou a sua mão, era uma guerra que Israel precisava vencer. Ou seja, para você nascer de novo, ter um encontro com Jesus, ser salvo, ser redimido, ser perdoado, Deus fez todas as coisas, mas a luta contra a carne, contra o pecado, contra os desejos desenfreados do velho homem, quem precisa lutar contra eles somos nós. Por isso que assim como Deus disse para Moisés dizer a Josué, levanta-te e lute contra os amalequitas, Deus está nos dizendo nessa noite, igreja desses dias, levante-se e lute contra a carne. Eu aqui não estou dizendo que nós vamos sair lutar contra esse sistema carnavalesco do Brasil afora, não. Mas uma luta se inicia primeiramente comigo e com minha própria carne. Como também por onde eu passo, profetizando, ministrando e ensinando a importância de viver uma vida no Espírito e não na carne. Então isso precisa ficar gravado. A justificação Deus fez em nossas vidas, mas a santificação quem faz somos nós, por meio de uma obra de Jesus, mas que eu preciso buscar. O que acontece muitas vezes nessa luta entre carne e espírito, nós perdemos porque falta o entendimento de que Deus deseja que você lute contra a sua carne. Deus vai colaborar? Deus vai, nós vamos ver isso na Bíblia, mas na grande maioria, Deus deseja que haja um posicionamento meu e seu. Por isso que as Escrituras vão dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O texto não diz espere a santificação, o texto vai dizer segui a santificação, ou seja, tem uma postura, um posicionamento para se santificar, para que então você veja o Senhor.
A Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses 4:7, portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para uma santificação. Hebreus 12 também vai dizer, sede vós santo, porque Deus é santo. Então, nesses dias da festa da carne, eu preciso ter uma postura como igreja, de não me misturar com as coisas da carne, mas eu preciso entender a obra do Espírito na minha vida, para que eu possa me santificar diante da carnalidade. E o que é carne, pastor? Carne é uma natureza caída, o velho Adão, ou se assim eu posso dizer, a velha Eva, que está em nós, irmãos, e que nós precisamos diariamente subjugá-los, para que o novo Adão, Jesus Cristo, reine dentro de nós. O que é a carne? A carne é a obra das trevas, que potencializa na nossa carne ações e comportamentos pecaminosos que vão contra Deus. Então o que é os amalequitas desses dias? É a obra da carne que milita contra a vontade de Deus para as nossas vidas. E que Paulo vai citar quais são as obras da carne. Por exemplo, a Bíblia diz imoralidade sexual. Isso é uma obra da carne. Impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. É uma obra da carne. E cabe aqui ressaltar, irmãos, olha como que a Bíblia é completa. Quando o apóstolo Paulo ele está ensinando sobre carne e espírito, ele vai dizer obras da carne e fruto do espírito. Por que Paulo não diz fruto do espírito e fruto da carne? Por que ele não diz obra da carne e obra do espírito? Porque há uma diferença entre fruto e obra. O que é fruto? Se você pegar a semente de qualquer árvore frutífera que está aqui na beira da lagoa, todas essas árvores são frutíferas. Se você pegar ali a semente, um fruto, colocar na terra, adubar, regar, essa semente então ela morre, ela começa a produzir, germinar, crescer e ela vira uma árvore frutífera. Ou seja, fruto fala de algo que está na essência, que está engendrado dentro de alguém. Então quando Deus fala, por meio de Paulo, fruto do Espírito, Ele está dizendo, dentro de vocês, existe uma semente do Espírito Santo, que quando regada, que quando dada atenção, que quando cuidada, ela começa a germinar dentro de você, ela começa a crescer dentro de você, e ela expande, nasce a ponto de dar muitos frutos. E a obra? A obra não vem de dentro de nós, a obra é algo construído de fora para dentro. O fruto do Espírito é de dentro para fora, a obra da carne ela vem de fora para dentro, foi o que o diabo fez com Eva. Até então Eva ela tinha o fruto do Espírito nela, o fruto da presença, da pureza dentro dela, mas o diabo agora vem por fora e coloca uma obra de cobiça, de rebeldia, de desobediência. E o que eu preciso fazer nesses dias é lutar justamente com esse sistema diabólico, carnal, que tem tentado consumir a minha essência de Deus. Porque se caso eu não lute contra esse sistema carnal, queridos, eu posso viver uma vida longe de Deus. Porque Isaías diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz no Novo Testamento que nada nos separará do amor de Deus, mas a lista que Paulo apresenta, não está escrito pecado. Ele vai dizer, estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada me separará do amor de Deus, mas o pecado ele não classifica. Porque o pecado continua separando o homem de Deus. O pecado continua tirando pessoas de perto de Deus, não porque Deus não nos ama, mas nós vamos, com a obra da carne, com o pecado em nossas vidas, nós vamos, nós mesmos, nos ausentando de Deus. Ao ponto que as Escrituras em Apocalipse, capítulo 22, sabemos que o Apocalipse 21 e 22 é a restauração de todas as coisas, que haverá nos últimos dias, e no capítulo 22, versículo 15, diz, ficarão de fora. Fora da onde, pastor? Do culto?
Não, o texto vai dizer, ficarão de fora do reino de Deus. Quem? Os cães. Quem são os cães? Não é o teu pet, não. Mas os cães aqui são as pessoas impuras, indignas e más. Que mais que Deus fala por meio de João? Olha, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e os que amam a prática da mentira. Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, olha de novo a lista, nem os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, essa obra construída externamente que afeta a nossa essência, querido, pode nos tirar desse ambiente com o Senhor. Por isso que Deus deseja que, diante desse momento de descanso que você se encontra. Como assim, pastor, momento de descanso, sendo que eu estou numa luta? Eu estou dizendo o descanso espiritual que você entrou. Você estava cansado, sobrecarregado, você encontrou Jesus, Ele tirou o fardo pesado e deu o fardo leve para você. Sim ou não? A condenação já não existe mais sobre os seus ombros, Jesus pagou o preço, mas nesse lugar de descanso, Rifitim, Deus deseja que você e eu nos posicionemos para lutar contra essa carnalidade que o mundo tem apresentado. E como eu faço isso, pastor? Primeira coisa, note comigo, você não conseguirá sozinho. Por mais que a postura inicial precisa ser sua, por mais que a postura primária precisa ser nossa, mas o texto vai dizer, que assim quando Israel estava em seu período cansado, a Bíblia diz que eles clamaram por água, Moisés ele fere a rocha, e o que sai da rocha? Diga comigo, água. O que Deus estava nos ensinando, irmãos? Quem é a rocha? A Bíblia diz que em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 4, Jesus ele é reconhecido e chamado como a rocha. Então lá no Velho Testamento, quando Moisés ele fere a rocha, Deus estava ensinando à humanidade que quando Cristo fosse ferido na cruz, qual que foi a vara que feriu Cristo? A autoridade de Deus feriu Cristo na cruz. E quando Cristo ele é ferido na cruz, sai dele o quê? Sangue e água. Assim como na rocha de Moisés saiu água, Jesus quando estava sendo ferido na cruz, a Bíblia diz que quando perfuraram o seu lado, espirrou água. O que isso representa? Quando Cristo estava sendo crucificado, o Espírito Santo sairia de Jesus e viria sobre a humanidade para nos ajudar aos processos da carnalidade, para nos guiar em todos os nossos caminhos, para nos trazer direções em todas as nossas etapas. Então, quando eu estou em uma luta contra a minha carne, eu preciso entender que o Espírito Santo é a pessoa indicada para me ajudar nesse processo. A Bíblia diz em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Versículo 16, andai pois no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Pastor, então como que eu venço a imoralidade, como que eu venço a mentira, a impureza, a devassidão, como que eu venço aquilo que me separa do reino de Deus? Andando no Espírito. Não tem outro segredo, querido, assim quando eu me posiciono para lutar contra a minha carnalidade caída, os meus anseios pecaminosos, eu me levanto, mas eu preciso me levantar contra a carne, mas me prostrar diante do Espírito. Porque só andando no Espírito eu conseguirei essa batalha. Esse mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, diz, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Irmão, nós precisamos voltar a esse lugar do Espírito Santo que nos conduz nessa batalha para nos tornar semelhantes a Cristo. Lembra do texto sagrado, Jesus dizendo, olha, é necessário, é melhor para vocês que eu vá para o Pai. Por que Jesus dizia aquilo? É melhor que eu vá, para que o Espírito desça.
Porque só o Espírito, o outro Consolador, poderá guiar vocês e vos ensinar todas as coisas. E nesses dias, talvez, o que mais o mundo tem tentado tirar de dentro da igreja é a figura do Espírito Santo. Nesse mecanismo chamado carne, essa carnalidade muitas vezes nos afasta de termos esse andar no Espírito. Do mesmo jeito que a obra da carne, ela potencializa a minha rebeldia para com Deus, o Espírito me faz viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e o seu princípio. É buscar o revestimento do novo homem. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em vocês, em verdade, justiça e santidade. Por isso, mais do que nunca, irmãos, a igreja precisa voltar o seu redirecionamento para o Espírito. Por que nós vamos jejuar, pastor, sexta-feira, para fortalecer a nossa vida no Espírito? Para que nós vamos na sexta-feira ter uma vigília, um momento de adoração, 4 horas aqui buscando, adorando ao Senhor? Porque isso nos leva a andar no Espírito, a assumir uma postura com o Senhor. Então como que eu busco andar no Espírito? Rendendo-me totalmente a Ele, para que então agora o fruto dele sobressaia as obras da carne. Qual que é o fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito sobressai em minha vida, levando eu a vencer a carnalidade que está aí diante de mim. O Espírito Santo, hoje, é aquele que nos leva a uma batalha. Como também, olha só, irmãos, essa batalha da carne. Em primeiro lugar, nós precisamos do Espírito Santo para vencer a carne. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Moisés fala o seguinte: Josué, chame com você, homens, que saia a pelejar com você. Irmãos, preste atenção. O Espírito Santo, ele é a primazia para construir Cristo em nós. Ele é que vai nos redirecionar no processo contra a carne. Mas andar com pessoas que estão alinhadas com o céu também me ajuda a viver uma vida que sobressai a minha carnalidade. E quando eu estava preparando esse texto, eu falei: Deus, de novo eu vou falar sobre unidade. De novo eu vou falar sobre o contato de um com o outro, de uma pessoa com outra. E Deus falou muito forte ao meu coração: não tem como fugir disso. Isso é o cristianismo, queridos. Você, no seu processo de luta contra a carne, você talvez está lá buscando o Espírito, Ele está te dando ferramentas, mas também o Espírito deseja que você tenha com você pessoas que vai te ajudar nessa batalha. Pessoas que, como diz Eclesiastes 4:9, melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, na sua luta contra a carne, você precisa de irmãos que vai te ajudar a levantar. E não se engane no processo. Pastor, então quando eu peco, sei lá, pastor, eu caí na mentira, eu não consigo sair da mentira. O que eu faço? Eu pedi perdão para Deus. Ele me perdoa? Perdoa. Se você mentir agora e pedir perdão para Deus, Ele te perdoa. E se você depois pedir perdão pelo mesmo ato, Ele vai... A Bíblia diz que Ele lançou no mar de esquecimento. Nem Ele se lembra, porque você resolveu com Ele. Mas a tua e a minha cura só vem quando eu abro com alguém de confiança, alguém que vai trazer uma direção para a minha vida, alguém que vai trazer um confronto para o meu coração, alguém que vai tocar nessa área da minha vida, me ensinando como sair dela. E o que o mundo tem ensinado hoje? Não, resolve sua vida com Deus, está tudo certo. Não, irmãos. Com Deus eu alcanço o perdão, mas a cura da minha carne eu alcanço quando eu me abro com alguém. Que também precisa ser alguém que, primeiro, vai ser alguém de confiança. Né? Não vai saindo, abrindo a sua vida com os amigos que, não, por meio de
né, vou pedir para a equipe da intercessão ajudar eu em oração, porque o irmão está com problema aqui e ali, aí começa, né, a intercessão gospel, contando o pecado de todo mundo por aí. Não é isso, mas você procura por pessoas que, além de ter a confiança que vai ficar ali, é a pessoa que também vai olhar para você e dizer, mas que passo nós vamos dar para esse problema ser resolvido? Não é aquela pessoa que eu confesso e ele vai me abraçar e dizer, não, mas está tudo bem, cara, fica tranquilo, Jesus te ama, bola para frente, isso tudo é certo, isso tudo é legal, Jesus continua me amando. Mas eu preciso de pessoas que vai colocar o dedo na minha cara e dizer, tudo bem, você tem caído aqui, mas como nós fazemos para você não cair mais aqui? A pessoa que talvez tem problema lá com pornografia, aí ela abre com alguém, eu estou com problema de pornografia, ora comigo, aí a pessoa, eu oro, Deus cura ele dessa área, mas aí fica por aí, a probabilidade dele voltar a cair é grande. Mas aí de repente vem alguém e diz, tá, você está com problema nisso, o que tem te levado a cair nisso? Vamos fazer uma listinha, o que tem te levado a cair na pornografia? Olha, é acesso aqui, não, então primeiro vamos tirar o celular, vamos tirar a internet, entendeu? São pessoas que vai viabilizar um mecanismo que você consiga ser curado. O que acontece muitas vezes é que na confissão com pessoas, nós até confessamos, mas por desencargo de consciência e não por cura, irmãos. Pecado é um câncer no meio da igreja, e câncer não se vence com dipirona, com aspirina. Câncer se vence com quimioterapia, com radioterapia. Câncer é na pressão, lá na raiz, naquela célula doente. E como que nós, a igreja de Jesus, vamos ser santificados? Quando nós abrirmos as nossas células mortas, as nossas obras mortas para o Senhor e para pessoas, para que Deus entre naquele lugar com choque, com uma transformação de vida, a qual eu saio do lugar de mentiroso por alguém verdadeiro. Só que isso muitas vezes é tirado dos púlpitos nos dias de hoje, porque afinal, se eu falar de pecado, as pessoas vão deixar a igreja. Afinal, se eu pregar que as pessoas precisam confessar os seus pecados, piorou. Irmãos, mas é muito sério isso. Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso, no meio da sua oração, ele rogou, dizendo, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E no meio da oração ele diz, livra-nos de toda tentação. Por que Jesus nos ensina a orar? Para que Deus nos livre da tentação, porque a nossa carne é propensa, querido, a cair nas tentações, mas quem confessa a tentação não confessa pecado. O que acontece muitas vezes é que eu fico como Sansão, flertando com o pecado, chega uma hora que o pecado me engole. E aí sabe o que muitas vezes nós falamos, nós irmãos, mas a carne é fraca, pastor. É verdade, irmãos, a carne é fraca, eu também sou de carne. Tenho minhas lutas, tenho minhas fraquezas, mas eu tenho aprendido da parte de Deus, se a carne é fraca, não se iluda, o pecado não é vitamina para a carne. Se a carne é fraca, o pecado não é um whey, não é um suplemento alimentar para fortalecer a sua carne, não é. O pecado não é uma creatina para te deixar forte, não, o pecado é destrutivo. O pecado continua sendo o mal da humanidade, o diabo foi vencido na cruz, agora a nossa humanidade precisa ser vencida todos os dias quando eu me levanto. E eu ouso dizer para você que talvez hoje, a igreja desse século tem mais problema com a obra da carne do que contra o diabo, irmãos. Porque muitas vezes, contra o diabo, as batalhas espirituais, nós sabemos como lidar, mas lidar com esse homem aqui, é difícil. Por isso que muitas vezes, Deus vem com palavras como essa, para trazer ao nosso entendimento, se posicione enquanto há tempo, arrume o que tem que ser arrumado enquanto é tempo. E em último lugar, depois de você ser preenchido pelo Espírito, ter pessoas à sua volta que te cura, você precisa de uma liderança saudável sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando Moisés
estava dando uma palavra para Josué sobre ele vencer os amalequitas, a Bíblia diz que Moisés não deixou Josué sozinho. Ele sobe por uma alta colina e lá em cima ele intercede pelo Josué. E todas as vezes que Moisés estava com suas mãos erguidas, Josué vencia a batalha. Quando as mãos de Moisés cansavam e abaixavam, Josué perdia lá embaixo. O que eu aprendo com isso? Moisés fala de uma figura de liderança. É claro que você não vai transferir a obra da carne que você e eu enfrentamos para os nossos líderes, cada um com seus problemas. Porque às vezes acontece isso, a pessoa se envolve tanto na carnalidade, depois traz para nós resolvermos. Nós podemos ajudar você a lidar com a situação, mas o problema, amigo do coração, é teu. No meio da ambição que ele vivia, ele não veio perguntar para nós o que fazia, foi sendo ambicioso e foi indo. Quando se viu engoldado, enroscado nos problemas, aí traz para a gente está aqui para te ajudar, mas em primeiro lugar, entenda que esse problema é seu, que você precisa resolver. Mas existe uma liderança para te ajudar. E essa liderança, ela precisa ter alguns requisitos, queridos, que eu aprendo aqui com Moisés. Primeiro deles, a Bíblia diz que Moisés, ele estava no alto monte. Se você deseja uma liderança que vai lutar as guerras da sua vida, da carnalidade que você tem enfrentado, procure por homens que esteja em lugares altos no Senhor. Homens que estão em um lugar de intercessão. Homens que estão num lugar de choro, de lágrimas. Homens que estão em um lugar de poder entrar em Deus por nossas situações. A Bíblia diz que a liderança de Moisés era saudável. Além dele estar em um lugar alto com o Senhor, a Bíblia diz que ele tinha em suas mãos uma vara, que Deus havia lhe dado. Vara fala de autoridade. A pessoa que você tem andado, o líder que você tem andado, é uma pessoa que tem autoridade de Deus, legitimada. Ou é só alguém que acha que tem algo de Deus, mas que na verdade não tem. É algo de se pensar, irmãos. Muitas vezes hoje nós estamos diante de uma internet que nos apresenta muitos pregadores, muitos líderes, muitos profetas, muitos apóstolos, mas será que esses homens carregam a vara de Deus, a autoridade do Senhor? Foram pessoas que foram instituídas por Deus para poder cuidar do seu coração? Ou às vezes só são pessoas que estão se aventurando na internet, que só querem seguidores, discípulos para si. Não, irmãos, não é hora de eu ter discípulos para mim, seguidores para mim. Eu preciso é formar discípulos para Cristo, seguidores para Cristo. Só que muitas vezes na minha luta contra a carne, eu estou procurando uma liderança que não está na colina buscando a Deus, e que não tem mais a autoridade do Senhor, que a autoridade de Deus já saiu dele, a semelhança de Saul. Deus retira de Saul a sua unção. Saul ainda pensava que tinha algo de Deus, mas não tinha. E muitas vezes eu estou nisso, talvez por conveniência, ou talvez por um medo, mas eu estou ligado a pessoas que a autoridade de Deus já se foi. O que mais Moisés tinha? A Bíblia diz que a liderança de Moisés tinha unidade. Subiu com ele Hur e Arão. E quando Moisés se cansava, porque a liderança cansa, irmãos, todos nós cansamos, mas quando Moisés cansava, tinha 2 amigos para segurar o seu braço. Será que aquele líder que você tem andado é um líder solitário, que insurge contra a sua própria sabedoria? Ou é um líder que tem pessoas com ele, que o sustentem em seus dias de fracasso? Quer ver uma coisa? Faça uma pergunta para você mesmo: quem pastoreia o meu pastor? Quem pastoreia ou quem discipula o meu discipulador? Se o seu discipulador, se o seu pastor é uma ilha solitária, cuidado, vai ter momentos que ele pode cansar, e você lá embaixo na batalha pode se ver sozinho, perdendo as suas guerras. A Bíblia diz que quando Moisés cansava, tinha lá Hur e Arão. E esses amigos, olha que máximo, irmãos. Quando Moisés cansava, Hur e Arão
colocou Moisés para se assentar sobre a rocha. A liderança que você segue precisa ter amigos que levam os seus líderes, os seus pastores, a se assentar em Cristo e não em outras estruturas feitas por mãos humanas. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus está trazendo para nós hoje? Eu preciso de uma liderança que está fundamentada em Cristo, que está junto com pessoas que também têm andado em Cristo, para que então eu consiga vencer as minhas guerras. O que acontece muitas vezes nessas lideranças isoladas, irmãos, você pode ver, a pessoa entra em um buraco profundo de promiscuidade, de pecado, e ela não consegue sair de lá porque não tem ajuda, não tem discipulado. E as pessoas que talvez poderiam ajudá-las não ajudam, pelo contrário, só escondem os seus pecados. E o esconder dos seus pecados não traz cura sobre ele, não tendo cura sobre ele, o rebanho fica enfermo. Lembra do que o texto diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quantas pessoas, quantas vidas estão fracassadas, destruídas por causa do pecado da sua liderança, que no momento certo não foi resolvido, não foi vencido, não foi tratado, e agora essa doença, esse câncer se espalha sobre os que estão debaixo dele. Está vendo como é sério uma luta? E se existe algo terrível para a igreja, irmãos, é uma liderança enferma. Porque um líder ferido, ele fere por onde ele passa. Um líder sangrando por onde ele passa, ele deixa sangue. Por isso que Moisés estava lá em cima do monte, e quando ele se cansava, tinha uma equipe que o colocava em Cristo, para que Cristo então trouxesse para ele descanso, e a unidade do corpo mantivesse seus braços erguidos para interceder, para que lá embaixo a batalha chegasse ao fim. Exija nesses dias buscar acima de tudo ao Senhor e rejeitar toda obra da nossa carne. E eu encerro dizendo, querido, para nós orarmos: quando vivemos assim, experimentamos uma vida mais próxima de Deus e mais longe do pecado. Eu brinco, com as minhas filhas e com o meu filho. A luta da carne e do espírito é como se fosse dois animais brigando. Pega lá dois cachorros, carne e espírito, carne humana e espírito humano. O que você alimentar mais vai vencer. É simples. Se você alimenta mais a carne engole o espírito humano. Mas se o espírito humano busca mais de Deus, ele é fortalecido por Deus, ele engole a carne. E aí então eu posso dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E nesses dias de carnaval, que luta nós vamos lutar? Que guerra nós vamos guerrear? Talvez essa noite nós vamos chegar em casa e olhar para o espelho. E não vamos dizer: espelho, espelho meu, não. Mas nós vamos olhar para o espelho e dizer para a carne: a partir de hoje, você encontrou um inimigo que se chama, e você fala seu nome. Aí amanhã cedo, na hora que ela gritar para querer algumas coisas, você vai se lembrar que você está em guerra. Quando ela tentar te levar a um pecado, você vai gritar para você mesmo: eu não cometo isso. Lembra de Jesus quando disse: se o teu olho te faz pecar, arranque um olho, porque é melhor você ir com um olho só para o céu do que ficar com dois no inferno, resumindo o texto. Deus não quer que você tire um olho, caso você tenha problema com a sua visão, mas Ele quer que você seja radical. Então hoje à noite, talvez ainda antes de você ir dormir, olhe para o espelho, olhe para você e diga: a partir de hoje, debaixo da unção do Espírito, com pessoas que vão me ajudar a vencer o meu pecado, e debaixo de uma liderança saudável, eu vou vencer essa carnalidade. Amém, queridos? Efésios 4,17 diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Sem medo de errar, irmãos, eu posso dizer,
para que não andeis mais como o mundo anda, na vaidade do seu sentido. Olha só o que continua dizendo: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a injustiça e impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta verdade em Jesus, que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem. Olha só, quanto ao trato do passado, vai para frente do teu espelho e tire o velho homem, a velha mulher, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Como que eu dou lugar ao diabo, pastor? Quando eu dou vazão à minha carne. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhum palavrão, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como que eu entristeço o Espírito, pastor? Quando eu dou vazão à minha carne, irmãos, porque a minha carne está sobressaindo e o Espírito está sendo abafado. Está escrito: não entristeçais o Espírito de Deus. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda a maledicência seja tirado de dentre vocês. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Está vendo, queridos? Não é complicado. É nós que muitas vezes complicamos, dando vazão para aquilo que não podemos. Você pode ficar de pé comigo? Vamos orar nessa noite. Qual tem sido a sua batalha nesses dias? Qual tem sido a área que tem roubado as suas forças nesses dias? Olhe para alguém perto de você e diga assim: o Senhor quer te ver saudável. O Senhor, diga bem forte: o Senhor quer te ver forte. E nós vamos ouvir uma canção nessa noite, queridos. E eu queria que você refletisse que nesses dias de guerra da carne, o Senhor deseja te levar para um lugar da sua natureza em Cristo, que é um lugar de vencer as tentações desse mundo. Feche os seus olhos. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus?
eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Espírito de Deus. Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. E pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum Oh, em Espírito mim, de Deus. apenas o pecado. Chorocotaralabaçã, Mas eu le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 l
Tenho prazer na sua lei. Sim, sim. Tu és o meu Declare isso nessa noite, meu irmão. Então liberta-me de Sim, cante isso ao Senhor. se você Igreja viva de Jesus. então enche-me. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio pela glória do Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Receba a vida de Deus. Receba a vida do Espírito nessa noite. Eu venço o pecado, então enche-me de ti. Seja cheio, seja cheio. Pois quando estou em tua presença, Receba de Deus a unção, a capacitação, a habilidade do céu nessa noite. Homens transformados, mulheres transformados, regenerados pelo poder da cruz, pelo poder que há na crucificação, na redenção de Cristo. Se você precisa do Espírito Santo nessa noite, chame por Ele. É uma guerra sua, mas chame por Ele. Sim, é uma guerra que você precisa travar nesses dias, mas chame por Ele. estiver aqui. Chame por Ele nessa noite o Espírito da verdade, o outro Consolador, que te guiará em todas as coisas, diz a Bíblia. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, Espírito de Deus. Passo a ser livre pra viver Seja livre, a tua vontade. seja livre nessa noite. E ao te conhecer, Seja livre das suas mazelas. meu ser se enche de bondade. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Eu passo a ser livre pra viver
Há um movimento do Espírito nessa noite, querido. Assim como essa nação se move nesses dias. Há um movimento do Espírito sobre o Brasil nessa noite. Igrejas, denominações estão se ajuntando para não fazer a festa da carne, mas fazer o movimento do Espírito. Mas você não precisa esperar sábado. Você pode hoje, você pode agora ser cheio do Espírito, receber o novo do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja viva, genuína, uma igreja que anda no princípio do Espírito. Onde a morte, onde a esterilidade, onde há concupiscências, iniquidade, nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus, vida de Deus. Chora, labaçando, carrão. Sim, Jesus. No lugar do descanso, travamos uma guerra contra a nossa carne. No lugar de repouso, nos braços do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nos levantamos como os teus guerreiros para colocar limite em nós mesmos. Uma geração pura, uma geração que não se envolve com os negócios dessa vida, mas uma geração que manuseia bem a palavra da verdade. Oh, Espírito de Deus. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Junte-se com alguém aí perto de você, ore com ele. Existe uma unção neste lugar, querido. Ore com pessoas agora, procure por pessoas que vão liberar sobre a tua vida algo nessa noite. Permita com que o céu use a boca dessa pessoa. Se você precisa talvez resolver algo nessa noite, se você sentir que hoje você precisa resolver algo que está pendente, procure alguém aqui dentro de confiança. Não se esconda no seu pecado. Está escrito que aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. O que confessa e deixa, ele alcança esse lugar de cura. Isso, no nome de Jesus, nós declaramos a unção do Espírito jorrando sobre as vidas, sobre os ministérios, sobre as famílias dessa igreja. Sim, que haja a unção de Deus que quebra jugo, que despedaça grilhões. Declaramos uma nova humanidade, a humanidade de Cristo em nós. O novo Adão sendo formado em nós. Chorolobacanerebalabás. Esse é o som do avivamento, meu irmão. Esse é o som do avivamento. Esse é o som do avivamento de Deus sobre a terra. Santificai-vos hoje, para que o Senhor faça maravilha no meio de vós, diz a palavra. Não deixe para amanhã o que pode ser resolvido hoje.
Pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Sim, pessoas vão ser cheias da glória de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Aí onde você está, receba o Espírito Santo. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Seja cheio, seja batizado no Espírito de Deus. Seja fortalecida a sua fé. Sim, junto com os anjos, junto com os seres viventes, junto com os anciãos, proclame a santidade do Senhor. Proclame a santidade daquele que vive. Santificado seja o teu nome, Senhor. Proclamamos a tua santidade, Jesus. Declaramos santidade sobre o Brasil, santidade sobre a nossa nação. Que por onde entrou o pecado, Jesus, entre a graça. Entre, Senhor, a soberania do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos estados dessa nação, da cidade, dos municípios. Ora, lamaçane. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Santifique as lideranças dessa nação, Pai. Santifique os altares dessa nação. Santifique o altar da tua igreja. Santifique, Senhor, os altares dos lares. Uma igreja madura, uma igreja que é discípula de Cristo, que não busca os seus próprios prazeres, Sabe, queridos, quando o anjo do Senhor foi visitar Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade devassa, impura, Abraão, em uma intercessão, ele dizia: Senhor, mas se tiver justos lá, por amor desses justos. Só que Abraão parou na intercessão. Se Abraão desse seguimento e dissesse: Senhor, mas tem uma família lá, o anjo foi e destruiu aquela cidade perversa, corrupta. Mas hoje pode ser diferente. Você e eu, como justos, justificados pelo Senhor, podemos interceder a Deus pela nossa cidade, pelo estado de São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pela Bahia. Podemos interceder pelos estados. Por isso, querido, levante a sua voz, comece a orar, comece a clamar o perdão de Deus pelo Brasil. Comece a pedir misericórdia a Deus pelos jovens que estão entregues no carnaval, por aquelas pessoas que vão encenar nesses dias contra Cristo, pela cultura maligna que está sendo pregada para as nossas crianças,
pelo culto que está sendo oferecido para o corpo. Você, igreja, tem poder de ligar na terra para que seja ligado. Clame ao Senhor por um avivamento nesses dias. Sim, ore ao Senhor, fala: Deus, tem misericórdia da nossa terra. Ah, Jesus, nós oramos pelo Brasil, nós oramos, Senhor, para que haja paz em nossa nação. Traga a tua chuva, como foi cantado. Traga a tua chuva, Senhor, que é tão prometida. Traga ela sobre esses dias. Livra o Brasil da morte. Livra o Brasil do pecado, Senhor. Convença o Brasil. Ah, Senhor, convença o Brasil do pecado, da justiça e do juízo. Convença a nossa nação da promiscuidade, Senhor. Convença a nossa nação, Senhor, desse culto à carne. Levanta, Senhor, uma geração forte. Levanta uma geração no Espírito, Senhor. Levanta os Davis. Levanta uma geração que não está contaminada com o sistema. Por isso nós clamamos que venha o teu reino, que venha a tua justiça, que venha o teu reino sobre o Brasil, Senhor. Espírito do Deus Altíssimo, que o Brasil conheça o fogo do avivamento. Sim, de dentro para fora, que flua o avivamento tão esperado, Senhor. Está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre nós. Senhor, venha tocando os estados. Acabe com algumas festas, Senhor, no Brasil. Sim, nós clamamos por isso. Acabe com algumas festas. E engrandeça o teu nome, El Shaddai. Mais uma vez nós clamamos e engrandeça o teu nome nessa nação. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Deixa teu sim, 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 sim. Deixa teu vento sopra, Espírito de Deus, sopra o teu vento. Queimar até me seca essa nação com o teu fogo. De norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Sopra, deixa teu fogo queimar. Libera os teus anjos. Dê ordem aos teus anjos, Pai. Anjos com espadas desembainhadas. Sim, nós declaramos que estamos em guerra. Sim, como igreja do Senhor, nós destituímos todo o poder da carne sobre o Brasil, ó Deus. Sim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por isso nós nos levantamos em o nome do Senhor dos Exércitos e dizemos a Ti, ó incircunciso, nós nos levantamos em o nome do Senhor dos Exércitos e declaramos sobre Ti, ó igreja, liberdade de culto. Sim, cadeias quebradas, correntes sendo dizimadas. Até me consumir de dentro pra fora. Isso, igreja, adore. Isso, igreja profética.
Você não é uma igreja em bebedouro, você é uma igreja de Cristo na terra. E só tem uma forma das portas do inferno não prevalecer: uma igreja que se levanta e avança. E Deus habita em meus louvores do seu povo. Deixa o espírito da profecia tomar os teus lábios. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Isso, enquanto você adora, o Espírito de Deus começa a ministrar pessoas lá fora. Eu vejo no meu espírito anjos sendo liberados nos bairros do Brasil. Anjos e miríades de anjos sendo derramados sobre as periferias, sobre as grandes cidades. Jovens que estavam sentenciados. Eu vejo uma libertação de Deus, uma intervenção de Deus nessa noite. Que o Deus de Israel abra os teus olhos nessa noite, meu irmão. Jovens que estavam sendo um alvo de Satanás nesses dias. Eu vejo um escudo do Jeová Sabaote se levantando. Jovens que seriam condenados ao inferno. Começa nessa noite um processo de libertação, igreja. Porque quando uma igreja ora, as cadeias são quebradas. As cadeias são estraçalhadas pelo poder de uma igreja que ora. Declaramos que pais e mães não sofrerão a perda dos filhos nesses dias. Sim, Jesus. Senhor, nós oramos não é por força e não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. E nós dizemos: Espírito de Deus, toca o Brasil, Senhor. Nós declaramos que o Brasil será outro. Senhor, haverá um sinal nos dias do carnaval, de que a mão do Todo-Poderoso continua estendida sobre o Brasil nesses dias. Chacalabaço e andecante plom e andeplas. Jesus, Jesus. Chai ande cano e andarraia suicaneha. Jesus, Jesus. Xanaraga sondere balabasuiqueha. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Joia andarabasuicandere barrabalabachê. as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Xanarabassore canaralabassana galabarra. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas, Jesus, Sim, 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 Senhor. as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Ah, meu Deus. Estremecem. Eu não temerei. As trevas estremecem.
Aleluia. Pai nosso que estás no céu, que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino e a sua justiça, assim na terra como no céu, Senhor. Assim seja feito na terra como é feito nos céus. A sua arca está aberta, Senhor. Toque o teu chofar nessa noite, Jesus. Que o teu reino venha. Reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito. É o poder e tua é a glória. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Sim, Senhor. Pois teu é o reino. Declaramos isso sobre a nossa nação. É o poder e tua é a glória para sempre, e teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. As vozes declarem isso. Meu Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, querido. Rei dos reis e Senhor dos senhores, ancião de dias, que Jeová Sabaote é o teu nome. Aleluia. Amém, queridos? Diga para alguém perto de você, só estamos começando. Eu estava me lembrando aqui, queridos, um dia eu estava num culto, e na ministração, os pastores contam que eu caí endemoniado, logo no início, e veio um monte de pastor em cima de mim, expulsando os demônios que ali estavam. E quando os demônios saíram, eles me viram me pondo de pé. E aí eu me lembro, eu abri a minha boca e fui batizado com o Espírito Santo. Como pode alguém que estava endemoniado agora falando em línguas, cheio do Espírito? Isso é o Evangelho. É loucura para os homens, mas é poder de Deus para quem crê. E eu declaro isso sobre a tua vida. Você não vai ficar endemoniado não, amém ou não? Mas eu declaro que a tua carne vai ser vencida, e o teu espírito vai sobressair, e você vai ser cheio da manifestação de Deus. Por isso, irmãos, eu sei que já estamos aqui na hora, mas faça um voto.
Pegue essa semana, trave um jejum, trave uma oração. Venha para esse acampamento cheio de fome, de sede. E diga para o Senhor: eu só saio de lá quando eu for cheio da manifestação da Tua glória. Você crê nisso, amém ou não? Que Deus te dê uma semana de graça, de muita experiência. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.